Pessoal, estamos aqui hoje para o segundo episódio do podcast O Poder do Campo, um podcast idealizado e organizado pela Agropujante, o maior portal e mais completo portal jurídico do agronegócio. Nós que estamos aqui para defender e contribuir com a construção de conhecimento, com informação de qualidade, para que o setor mais pujante da economia ele seja fortalecido através da advocacia e dos guardiões do agro. Quem defende e quem protege o setor mais pujante da economia. Hoje nós estamos recebendo aqui o senhor Genivaldo do Gama, produtor lá do extremo sul da Bahia, que teve sua propriedade rural invadida por autodeclarados indígenas. Nós estamos também com o meu amigo, Dr. Flávio Santos, que é advogado, atuante em ações possessórias, uma referência nacional que atua desde a primeira instância, nas instâncias recursais também, com a forte atuação até no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Também estamos aqui mais uma vez, com o presidente da Associação do Agronegócio do Extremo Sul da Bahia, Matheus Bonfim. Seja muito bem-vindo, cada um de vocês, e obrigado por estarem aqui para a gente colocar em pauta a verdadeira realidade por trás das invasões de terra no Brasil. Então, senhor Genivaldo, queria perguntar para o senhor como que ocorreu, qual era a sua realidade ali no dia da invasão. Foi um processo, foram vários dias, houve alguma sinalização, algum pedido, ou de fato chegaram já mediante forte ameaça, com violência? Se o senhor puder contextualizar aí quando aconteceu. Foi uma escalada começando no dia 21 de outubro, invadiram a propriedade do meu irmão André. De 2024? 2024. 21 de outubro de 2024, invadiram do André Gama. E quando foi no dia 28, invadiram a nossa. Dia 28 pela manhã, eu fui à roça, estive lá, estava tudo normal, retornei, saí, voltei. No centro de Comuruxativa, que é próximo, minha roça é 1 quilômetro do povoado, e ao retornar, às 11 horas, 10 e pouco, estava invadida a minha roça. Eles invadiram, e quando invadiram, deram 48 horas para retirarmos as coisas. E eu não tive outra alternativa, fui providenciar retirar as coisas. Ao iniciar a retirar as coisas, às 11 horas mais ou menos, ao meio-dia, do dia 29, tirando as coisas, eles me cercaram e tentaram me matar. Eu tive minha caminhonete quebrada, machucada, minha filha que estava ao lado comigo desmaiou dentro do carro, meu carro está todo avariado, todo machucado, e a partir daí não deixaram mais a gente entrar na roça. Eu estava com o coco colhido, eu vivo do coco, eu procurei produzir coco para minha velhice. Sou um homem de 72 anos e estava com o coco colhido já para retirar e não consegui tirar meu coco. Não retirei todas as coisas, ficou ainda algumas coisas para trás. E o senhor vivia daquela produção ali de coco? Vivia da propriedade. É a única minha fonte de renda. E qual que era o tamanho da propriedade? Minha roça, lá o módulo do assentamento Comuruxativa, é um assentamento de reforma agrária. É 30 hectares. 30 hectares. 30 hectares. E nessas 30 hectares é que nós vivemos. E o senhor já estava lá há quantos anos? Nós estamos lá desde dos anos 80, fim de 89, fim de 89. Então, a vida do senhor foi ali. Justamente, e nós produzimos coco, procurei já produzir feijão, milho, produzir tudo da agricultura, mas vi que o coco era o mais importante para mim, até porque as terras lá, o coco sairia melhor. Então hoje eu produzo mais o coco, tem outras coisas. E esse pessoal que invadiu, como que era? O senhor já tinha visto alguma vez na vida? Eles são de lá, alguns de lá, outros eu não conheço. Uns 2 ou 3 que eu não conheço, mas o restante são conhecidos, são de lá. E aí tem algum líder? Como que é? Tem liderança lá.
E aí esse líder comunicou com o senhor e no dia que o senhor chegou lá à noite, eles foram para cima da caminhonete, foi isso? Não foi à noite, não, foi o dia. De manhã ali, antes do almoço. Chegou antes do almoço e eles partiram para cima. Partiram para cima, inclusive quando eles vieram me agredir, eles machucaram, vieram para me matar. Eles fecharam a saída a porteira, não saí a um pé de cajueiro. Esse cajueiro eu plantei, inclusive plantei em agosto de 89. Em 89 eu plantei esse cajueiro. Só para você entender, quando eles invadiram a propriedade deles, eles disseram que ele tinha arrancado um cajueiro centenário lá, e aí eles estavam entrando para proteger a natureza, mas é tão centenário que foi ele mesmo que plantou. O cajueiro plantado por meu irmão André, foi no dia, eles invadiram primeiro no dia 21 a propriedade do André Gama, meu irmão. Foi ele que plantou todos os cajueiros. Nós temos as fotos dos cajueiros, se vocês interessarem, eu mando todas essas fotos. Vai ser importante. Mando todas as fotos dos cajueiros, foi nós que plantamos. Inclusive, uma marca pode até vir, se tem analista do sistema, pode analisarem. As castanhas lá na região não tem, são provenientes da região de Ribeira do Pombal. Nós trouxemos de lá, plantamos, eu plantei 420 pés de caju, embora não progrediu. Alguns que destacam assim, na beira da estrada, foi onde eles mais desenvolveram. Dentro da propriedade eles não desenvolveram. E hoje, como que o senhor está... O senhor disse que vivia da produção do coco. Hoje o senhor vive... Onde que o senhor vive? Sua família? Do que vocês estão conseguindo pagar as contas aí desde o final de outubro do ano passado? É uma boa pergunta. Nós vivíamos do coco, inclusive, como lhe disse, o coco ficou colhido na roça em outubro e não pôde retirar. Fui pedir a guarnição, a polícia militar, para me ajudar a retirar o meu coco. Eles disseram que não me daria, não teriam como. A princípio, falaram que iam me acompanhar a retirar todas as coisas, mas não foi possível, não veio. Deixaram todas as coisas, deixei tudo lá, o coco inclusive colhido. Eu vivia do coco e hoje a minha dificuldade financeira está aí, a não ter o coco para vender. Para alimentar minha família, eu saio nos vizinhos, aonde não fui ainda invadida, comprando coco para atender os meus clientes. Hoje eu vivo comprando coco de quem tem na região. Tenho foto colhendo coco, se quiser eu mando para vocês ver as fotos, eu colhendo coco nos vizinhos, para sobreviver e pagar minhas contas, pois preciso ter um filho ainda menor, estudando, preciso manter minha filha que está na faculdade e meu filho, e tenho que me virar vendendo coco, ainda nas que não forem invadidas. Por incrível que pareça, a fazenda Japara Grande, eu colhi coco mês passado lá, ela já está invadida. É assim que está lá na região. As que ainda não estão invadidas, a gente vai lá e colhe o coco e eu estou entregando a meus clientes. E esse pessoal, eles se autodeclaram indígenas? São autodeclarados, eles se declaram indígenas. E é o mesmo pessoal da região toda, Matheus? Não, são grupos distintos. São grupos distintos que vivem... Mas da mesma região. Da mesma região. Porque, na verdade, assim, eu não sei se... Acho que no Goiás não tem isso, né? Aqui acho que também não tem. É um fenômeno agora chamado autodeclaração. O cara se autodeclara indígena. Então, o pessoal, por exemplo, que está lá, sei lá, 40 anos... Então, se eu me autodeclarar aqui, pintar o rosto, arrumar uma turma... Isso aí. Eu invado e falo que a terra é minha, dos meus antepassados. Isso aí. E aí chama isso daí de movimento social, de luta por terra, do que você quiser. Então, ele que vive lá 40 anos? Mais de 40 anos. Eu cheguei lá em 79. Então você conhece quem também era daquela área rural toda, daquela região? Nesse tempo não havia propriedade rural ali. Ali era todo campo de mangabeiras, não havia propriedades. E esse povo que lá estava são jovens e os mais velhos não estavam lá. Inclusive foi o próprio INCRA que atestou que aquela área ali não era indígena, não tinha ninguém e assentou vocês. Exatamente, só assentado numa terra de reforma agrária pelo INCRA, porque nunca foi terra indígena. E desde 89? Desde 89. Agora sim,
Por que através das investigações, né, do atestamento, da convivência que a gente tem na região, a gente conhece a região, a gente percebeu que o crime organizado está infiltrado nisso? Porque é um grande negócio. As pessoas não têm noção do valor que se tem, por exemplo, numa saca de café. Então, a última propriedade que foi invadida agora com grande produtividade de café, que foi a Turmalina, dia 1º de janeiro, o cara foi surpreendido no dia 1º, o cara lá comemorando o novo ano, foi surpreendido de madrugada com os caras que quebraram ele no pau todinho, quebrou costela, moeu ele todinho no pau. Nessa propriedade agora deve-se colher 4.000 sacas de café. Então, para a pessoa que está em casa e não tem noção do que é um preço, né, disso, o café está girando em torno de R$ 1.800 a saca. Então, são quase 8 milhões de reais que esses caras vão ganhar. Então, é mais fácil um grupo criminoso assaltar um banco ou uma fazenda. Então, o crime organizado descobriu que é uma grande oportunidade de negócio se infiltrar dentro desses movimentos, faz o acordo ali. Então, qual é o acordo deles? A produção aqui é nossa, maquinário que tiver, tudo de valor a gente pega, fazer o dinheiro, e vocês ficam com a terra aí. Então esse grupo armado que vai na frente, ele não fica lá. Ele faz a invasão, faz a operação, rouba o que tem de valor e vai embora. E aí ficam ali esses autos declarados aí. Entendi. Que gravidade. Como estava falando... Pode falar. Como eu estava falando, quando eu cheguei em Cumuruxatiba, há alguns anos atrás, não havia essa gente. Muitos são novos, tem alguns aqui que nem conhecemos, não sabemos de onde eles vêm. Eles não são de lá. E tem uma influência também de alguém que não é de lá. Tem algumas, não vamos dar nomes aqui, mas eu vou dizer uma coisa: tem gente de fora, nomes diferentes, estranhos, que são orientador deles. Tem 2 senhoras lá orientando eles. Lideranças de... Ligadas a entidades, ONGs, essas coisas. Das ONGs aí estranhas que eles não são... E juridicamente, quais medidas o senhor tomou? O doutor Flávio deve contribuir também. O senhor fez o boletim de ocorrência, foi atrás, ajuizou uma ação judicial. Como que está essa situação hoje? Fui à delegacia da Polícia Civil, registrei uma queixa esta, pedi no mesmo dia ao comandante lá de Prado de Alcobaça, que no dia seguinte me acompanhasse, e ele disse que ia, mas não deu certo e não foi, tudo bem. E registrei a queixa e até hoje não apareceu nem polícia. Na verdade, civil. Não tá tudo bem não, né, Sr. Genivaldo? Não. Quando porque eu digo você ligar bem, com a polícia e falar assim, entrar na minha casa, meu cofre tá lá dentro, meu carro tá lá dentro, eu preciso te retirar minhas coisas, e a polícia não te acompanhar, é um absurdo. Pois é. O senhor nunca pegou nem as roupas que tinham ficado lá? Não, essa tiramos as roupas, os móveis foram tirados, tá? Isso eles autorizaram ou o senhor conseguiu? Isso saiu na primeira saída, a gente arrumou um caminhão e saiu. E o caminhão eles deixaram sair normalmente. A minha caminhonete que eles não deixaram. Eles conhecem bem o motorista do caminhão que estava atrás de mim. Eu saí na frente. Quando eu saí foi que eles me abordaram. Quando o caminhão veio atrás, eles já deixaram sair. E nem sua produção de coco não deixou tirar? Não deixou até hoje. Se eu for lá, é para me matarem. Segundo eles, pisando lá, me matam mesmo. Olha, não me mataram porque eu tive que correr. Eu arranquei o carro de uma vez, minha filha desmaiada ao lado, eu pensei que ia morrer. E consegui sair, graças a Deus. Mas se isso não fosse, a gente não estaria contando a história. Então, quando eu informo que tudo bem porque eu estou vivo, eu confesso a vocês uma coisa: eu pensei que iriam me matar. Quando eu vi o fecharem a saída, aquela quantidade de gente com pedra, pau e armados, eu digo, vão me matar. E graças a Deus eu poupei minha vida, a ponto que hoje não volto lá, não fui mais lá e não vou no dia de receber minha terra. Essa esperança está viva. E a terra do senhor era produtiva, porque tinha coco, e era regularizada? 100% produtiva, 100% regularizada. Cumpri todas as minhas obrigações com o INCRA. Tenho título tenho o documento de quitação, quitado, cumprido com os deveres, cumpri com meus deveres.
Diante do senhor. Lá na região também, as pessoas vizinhas do senhor, todas foram invadidas? Foram invadidas no assentamento Comuruxatiba, são 122 lotes. Tem mais ou menos 20 e pouco, próximo de 30 lotes invadidos. Nessa leva que invadiram o meu lote, invadiram 6. Que foi o do seu irmão, o seu e mais alguns. Mansuete Moreira Gama, meu irmão, André Moreira Gama, Rosalvo Moreira dos Santos, Genivaldo Moreira Gama e Atebaldo foram invadidos. E já tem outras invasões para trás, tem vários lotes invadidos. Tem muitos lotes invadidos. Ela beira em uns 30 lotes invadidos do assentamento Comuruxatiba, que são um assentamento com 122 lotes principais. Depois as reservas foram, houve uma expansão nas reservas, que elas poderiam ser também cultivadas por ser campo. Hoje são 130 com mais, são 120 com mais uns 40 ou 50 por aí. Não sei bem quantos campos são, mas sei que é mais de 122 lotes o assentamento Comuruxatiba. E doutor Flávio, essa situação lá, o senhor tem conhecimento e juridicamente, o que está sendo feito? A lógica dessas invasões, eles têm um modus operandi, né? E principalmente depois do boletim de ocorrência, as ações judiciais elas são ajuizadas. Algumas foram ajuizadas na Justiça Estadual e outras na Justiça Federal. As que foram ajuizadas na Justiça Estadual, as liminares são deferidas de forma mais rápida, porém quando chega ao local e eles se autodeclaram indígenas, o juiz estadual, mesmo com a liminar deferida, como eles se autodeclaram indígenas, faz a declinam da competência para a Justiça Federal, ou seja, sai da Justiça Estadual, vai para a Justiça Federal. E aí lá na Justiça Federal, nós, mais uma vez, não temos nenhuma liminar apreciada, seja deferida ou indeferida, desde que essas invasões aconteceram. Tivemos lá no início algumas que foram suspensas e depois nós não tivemos mais nenhuma liminar deferida na Justiça Federal. Na Justiça Estadual eles deferem até rápido. A Justiça Estadual ela é rápida. Porém, quando se autodeclara indígena, vai para a Justiça Federal e aí nós não temos uma decisão liminar, ou seja, mais uma vez eles fazem procedimentos, fazem inspeção em campo, fazem audiência de justificação, vários processos foram feitos, mas até hoje nós não temos uma definição da justiça. Matheus, então essa é uma nova estratégia de, em vez dos movimentos sociais atuarem por uma pauta de reforma agrária, atuarem por meio dos autodeclarados indígenas, para que isso vá para outra competência e que isso tente tirar isso da competência do Estado? Exatamente. Eles se utilizam, na verdade, assim, na ignorância da maior parte das pessoas, inclusive dos próprios delegados. Porque como não é um tema comum, isso é um tema raro, a maioria das pessoas não entende profundamente do tema. Então, eles se aproveitam de, vamos dizer assim, de um inciso, né, do Estatuto do Indígena e não lê os outros incisos, né? Porque quando se trata, por exemplo, da tutela do Estado, a tutela da União acerca de indígena, ele tutela o território demarcado. Já demarcado? Ser demarcado ou discutido. É uma ressalva importante que os territórios lá não estão demarcados. É uma tentativa de ampliação ilegal e que não há demarcação. Exato. Há um estudo feito, o local onde ele supostamente... O processo administrativo está parado. O processo administrativo está parado. Há apenas uma intenção. Então, assim, a tutela da União é do território já demarcado, porque aquilo ali é terra da União. Inclusive, a maior parte da população que milita, né, em defender a causa indigenista nem sabe disso, acha que está lutando pelo indígena. E, na verdade, a terra do indígena não é do indígena, é terra da União. O indígena, ele não manda de nada, ele não pode vender, ele não pode arrendar. Se tiver minério, quem tem que aprovar a exploração daquilo é o Congresso. Quem administra essas terras é a FUNAI. E a terra pertence à União. E quem é a União? Todos nós. Então, geralmente, os presidentes são todos o quê? Não indígenas, não é isso? Quem manda nas terras dos indígenas é um branco. Então, é uma ilusão
Falar que está protegendo a tutela dos interesses. Dizer que está defendendo o interesse indígena. Dos indígenas. Porque o indígena não tem nada. Quem conhece a realidade do indígena sabe que os caras vivem na miséria. Mais contraditório ainda eles invadirem uma área que foi assentada e foi regularizada, foi dada pelo INCRA. Exatamente. Boa citação. E o mais triste dizer é que o INCRA, de imediato que nós fomos invadidos as terras, ligamos para o INCRA, clamamos ao INCRA, e o INCRA até hoje não pisou nenhum servidor no local. Não temos comparecimento de nenhum servidor do INCRA lá, até hoje. Não é mais hoje, é mais amanhã, vai sair a solução, não eles vão sair, não vamos resolver e resolver nada. E mais triste dizer que as invasões elas se dão em cima desse campo, e eles invadem e depois vendem as terras. O lote Mangabeira 1, Mangabeira 2, Jamelão 1, Jamelão 2, esses lotes eles invadiram e já venderam todos. E aí quem que está comprando essas terras? Então, é isso que eu falo. O extremo sul da Bahia virou uma terra sem lei. Porque o órgão que precisa, o INCRA, que precisa administrar as áreas que pertencem a ele, não administra. A FUNAI, que precisa administrar as áreas que pertencem à União, não administram. E esses grupos criminosos que criaram essa, vamos dizer assim, uma espécie de empresa de loteamento quase ilegal, uma grande empresa de loteamento ilegal, vendem e não acontece nada com os caras aumentam o patrimônio e não dá em nada, e quem compra também não dá em nada, entendeu? É o esquema mais fácil do mundo. E se for no cartório de registro de imóveis lá, o imóvel tá no nome original do INCRA. Exatamente. Inclusive o lote Mangabeira, a área do Mangabeira, o dono do Mangabeira, que eles tomaram esse lote, já venderam tudo, hoje é um que trabalha de empregado, está passando necessidade. O Elcio está passando hoje necessidade, que era do pai dele, ele morreu, ele ficou, tinha outro irmão que morreu também, ficou como dono sozinho e perdeu tudo. E as famílias tinham crianças lá? Como era essa situação? No dia que eles me tomaram, no dia que eles fizeram a retomada? E vivendo, não necessariamente no dia, mas tinham crianças que viviam ali? Na hora que eles vão para invadir, eles vão com criança. Hoje as áreas têm 4 pessoas. Eles levam crianças para invadir? Levam criança para invadir, mas depois sai. Tem 4 pessoas só. E eles passam o dia fechado e à noite sai. Fica 1, 2 só. Não tem mais ninguém lá não. Nos lotes invadidos, eles invadem e fica um em cada lote e sai. Então eles estão roubando a propriedade, fica para eles, ainda vendem e depois deixa o problema com... E é bom dizer que os que invadiram a minha propriedade e os meus vizinhos, meus irmãos, estão participando da invasão da fazenda Japara Grande. Estão infiltrados com eles lá. É o mesmo grupo. E qual que é essa fazenda? Como é esse contexto aí? Isso é um ponto interessante que ele falou agora aí. Por exemplo, eu fui numa invasão perto do Montinho, do MST, e aí quando eu cheguei lá, a gente filmou, né, a situação e tudo mais. E um ponto interessante é o seguinte, eles dizem, né, esses grupos tanto autodeclarados indígenas quanto o MST, eles dizem que estão lutando por terra, desenvolvimento de reforma agrária e tudo mais, mas é interessante que você encontra nessas invasões pessoas que já têm seus lotes. O que eles estão fazendo, tentando tomar mais terras, entendeu? Pessoas que já têm 20, 30 anos, que já têm lote de terra invadida e tudo mais, mas que vão invadindo mais terra, aí põe um filho, põe um sobrinho, invade um e põe outro. E o mais absurdo de tudo isso é a gente saber disso, a polícia sabe, a gente que é da região, tem um monte de amigo lá, oficiais da polícia, todo mundo sabe disso, não é segredo. A Polícia Federal tem uma delegacia em Porto Seguro, na avenida que o promotor do Ministério Público passa todo dia, o delegado da Polícia Federal passa todo dia, que é a Ponta Grande, foi uma área que os indígenas invadiram, e aí em 2022 invadiram essa área, eles fizeram um vídeo, você precisa ver,
botaram as crianças, que nós amamos essa terra, estamos lutando tal, por um direito ancestral. Irmão, você chega lá hoje, é um bairro, uma favela, já venderam tudo. É só papo furado essa coisa de dizer que eles amam a terra, que eles estão lutando por terra. Pode existir uma ou outra etnia verdadeiramente isolada, que vive lá na mata, vive da caça, da pesca e ama o seu território, pode existir. Mas não é o caso dos Pataxó do extremo sul da Bahia, porque lá são indígenas totalmente integrados e o que a lei diz é que esses caras integrados não têm tutela de união, não. É muito grave a situação. A situação lá é realmente caótica. Assim, nós estamos tentando recorrer a todos os órgãos. Está sendo construído aí, então, um estado paralelo. É como se tivesse uma favela ali do Rio de Janeiro que a polícia não consegue atuar. É isso aí. A população fica à mercê de quem está... No caso da polícia, não é que a polícia não consegue, é que o próprio executivo que proíbe a polícia de agir. Então, assim, a situação é caótica. Ou seja, nós não temos uma resposta do Poder Executivo, nós não temos uma resposta do Poder Judiciário, e enquanto nós ficamos nesse limbo de respostas, as coisas vão acontecendo. E o que nós iniciamos há 3 anos atrás com 20 invasões, hoje são mais de 80. Ou seja, quando não há a presença do Estado, seja o Estado Poder Executivo, seja o Estado Poder Judiciário, o caos se instala. Então, a região do extremo sul, o caos está instalado pela ausência do Estado ali naquela região. E vale a pena dizer uma coisa, é que o mais triste nessa história é que nós temos lá o ICMBio dando pleno apoio a eles. Um ponto importante que você falou. Numa determinada invasão que o proprietário subiu o drone para olhar como estava a propriedade, os carros utilizados pelos indígenas, inclusive o cara com fuzil em cima, eram os carros oficiais da própria FUNAI e da CESAI. Carros oficiais sendo utilizados em uma invasão. Quando dá ruim, aí vem esses órgãos e emite uma nota para dizer que eles não têm nada a ver com isso. Mas está usando a máquina pública para participar das invasões, tem prova disso, tem vídeo tem um disso? Vídeo? Tem vídeos, inclusive já foi para alguns noticiários locais, do vídeo de veículos oficiais, de órgãos oficiais, dos indígenas utilizando para invadir. Inclusive um carro foi apreendido também com um indígena com munição que estava indo levar para uma área de invasão. Que bizarro. E aqui, olha, quando eu fiz essa afirmação, eu estou fazendo a afirmação em cima do... Quando o meu irmão tirou o cajueiro, que invadiram o meu irmão, e eles disseram que estavam retomando a terra do meu irmão, do André, por causa do cajueiro que ele retirou, que ele precisava entrar para a roça, bem na cancela. Então, nós colocamos os cajueiros sempre estratégicos no corredor, onde a gente passa nas cancelas, nas porteiras. E ele plantou o cajueiro caiu, as galhas. Aquele cajueiro que arrasta, que fica rastejando o chão. E aí ele tirou o cajueiro. Quando ele tirou o cajueiro, eles chegaram e disse assim: você está desmatando, o cajueiro é centenário. E aí imediatamente o ICMBio já chegava, e já aplicando uma multa nele. Aí eu disse: interessante, esses bandidos aí, que há um tempo atrás eles tinham cortado umas árvores na minha roça, eu denunciei e vocês ficavam 6 meses para vir aqui, e agora por corte de um cajueiro vocês já estão aqui, e já chegaram multando. Na aldeia de Boca da Mata, a gente subiu um drone, eu tenho essas imagens, é cheio de torno de exploração de madeira. Os caras, quem mais o famoso pau que bate em Chico não bate em Francisco. Não, quem mais destrói a mata da nossa região, todo mundo do extremo sul da Bahia sabe disso. Quem mais destrói são eles. Quem mais destrói? Os caras têm não sei quantos tornos dentro da aldeia, pô. E a FUNAI passa lá dentro direto, todos os órgãos passam e vê. Eles estão extraindo, comercializando e ninguém faz nada. Na beira da pista de Montinho tem lá o comércio de gamela, de pau, tudo lá da mata. Que isso? Madeira de lei. E inclusive eu mostrei o ICMBio, levei lá, consegui levar, porque eu ameacei chamar a imprensa, e eles foram lá ver os tocos lá onde eles cortaram, e contaram, conferiram e disseram assim: não podemos fazer nada.
Todos de mãos amarradas. Não podemos fazer nada. Ou seja, é um bom negócio se autodeclarar indígena. E, pelo visto, o crime organizado entendeu isso e está utilizando essa estratégia. Exatamente, assim, vamos lá. Um lugar que a polícia não pode entrar sem permissão do cacique. Qual é o melhor lugar para um traficante esconder arma e droga ou passar com essa droga para outro lugar? É um lugar que a polícia não pode entrar, não é não? E que uns dias eles vão querer fazer, então, da área indígena de ponta a ponta da Colômbia para os portos aqui. Então, mas esses pontos de divisa que eles gostam realmente de demarcar eles. Lá no extremo sul da Bahia, porque escoa no mar. É o lugar mais fácil de chegar arma, droga, de esconder, de escoar. Inclusive, nós denunciamos também que dentro dessas invasões tinham faccionados evadidos do presídio. Eu tenho lá a ficha do cara preso de uma facção tal, depois a foto do cara com um cocá na cabeça e riscado. O cara nunca foi índio na vida, pô. O cara saiu do presídio, os caras levou ele pra dentro da aldeia, botou um cocá na cabeça dele, pintou a cara, virou índio pra invadir terra. E tem essa foto aí pra gente divulgar pra todo mundo? Tem. Há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, o cartório de Cumuruxatiba trabalhou, quer dizer, ampliou a população de Cumuruxatiba, convertendo de pessoas normais para indígena, mais de 1.500 pessoas lá na região. Tem uma investigação sobre isso. Pode constatar isso. Da CESAI, de quantas pessoas utilizavam a saúde indígena uns anos atrás e de quantos utilizam agora. Parece que cresceu assim 20 e tantas mil em poucos anos. É impossível, né? Nem pré-A conseguiria fazer um negócio desse. Então, assim, para resumir, a pessoa da cidade que está longe, ela tem que pensar o seguinte: em 1500 apenas essas fazendas eram indígenas, só morava ali. Não, o indígena estava aqui, o indígena estava ali. Até onde eu sei, o Brasil inteiro era mata e tinha etnia espalhada nesse país inteiro. Então é muito fácil ficar com esse papinho furado de dá terra para eles. Dá a sua casa então, dá o seu sítio, dá a sua fazenda, entrega a sua. Por que quer sempre na dos outros? Vai ter que tornar a grande São Paulo ali uma reserva indígena. Exatamente, entendeu? Porque o agronegócio é ruim. E teve uma discussão, inclusive, da Baía de Guanabara, para se transformar em terra indígena. Ou seja, se não houver assim, uma resposta muito contundente em relação a isso. E o que o setor agropecuário pede na discussão do batizado marco temporal da terra indígena não é para ferir ou lesar o direito do indígena, é para manter o entendimento que já havia sido pacificado na própria Constituição Federal, lá em 1988, e depois ratificado também pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Exato. Que agora está sendo revisto. Então, o que a gente está querendo coloca uma demarcação, porque senão vai continuar tendo conflito e tendo insegurança jurídica. Esse é o absurdo da demarcação de terra indígena no Brasil. Exatamente. Então, e vocês, assim, que são do setor jurídico, vocês sabem mais do que eu. Existe uma coisa na hora até de dar uma sentença, do juiz dar uma sentença, existe uma coisa chamada proporcionalidade. Ele tem que ter um bom senso das coisas, não é? O cara que deu um tapa na cara do outro não tem a mesma pena do outro que deu um tiro na cabeça do cara e matou, não é isso? Existe uma proporcionalidade na pena. Então, quando você vai olhar, por exemplo, não, beleza, os indígenas chegaram, estava aqui em 1500, chegou um povo, entrou no Brasil, não sei o quê, vamos fazer um reparo histórico? Vamos. Já foi feito esse reparo histórico. Quando nós demarcamos 14% do território para apenas 1.800.000 indígenas. Bahia, Espírito Santo e São Paulo juntos habitam quase 60 milhões de pessoas. E esses 3 territórios são menores que as áreas indígenas demarcadas. Então, se 60 milhões de pessoas estão conseguindo conviver bem... E o que a gente está discutindo não é para reduzir a demarcação, que já é grande. Só para não demarcar mais. É para não gerar essa insegurança jurídica e outras. Se querem pleitear uma demarcação, que vão pela via correta, legal, legítima, do processo administrativo. Algo que não está tendo, algo que está chegando, exercendo a grave ameaça, exercício de violência e por uma autodeclaração indígena, sequer são reconhecidos. A sua fala é muito importante, Wander, por quê?
Porque, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista jurídico, eu preciso esperar o procedimento administrativo finalizar e todos os requisitos legais serem cumpridos para só depois eu exercer o meu direito. E eles estão exercendo esse direito, ou seja, utilizando da força, o exercício arbitrário das próprias razões, 345 do Código Penal, para dizer o seguinte: eu estou fazendo justiça com minhas próprias mãos. E no fim ao cabo deveria ser indenizados os produtores, mesmo no caso que cumprisse todo o rito legal. Algo que sequer foi cumprido o rito legal, sequer foi legitimada a posse dessas pessoas e ainda jamais foi reparado um dano, desde a grave ameaça e lesão que teve até na caminhonete, com uma gravidade emocional para essas pessoas, e a gente está vendo aí que não tem nem perspectiva de ser Isso é interessante, né? Quantas pessoas assim conseguem benefício social por N motivos e os produtores estão lá abandonados, e se ele não tivesse a sagacidade, o esforço dele para sobreviver, ele estava passando fome. E outra, eu queria primeiro, doutor, diante da sua fala, dizer o seguinte: se um dia for demarcadas áreas, não vamos dificultar, vamos sair, vamos entregar a chave com dignidade. Agora, não gostaria de sair como me tiraram, quase me matam, e se eu não tivesse o escape de sair, teria morrido, não estaria aqui, eu teria morrido. E faltou pouco, porque a pauladas que vieram, inclusive em uma, pegou aqui, quebrou o retrovisor, tenho foto de tudo, se aquela vinha para minha cabeça, teria morrido, não estaria aqui. Mas um dia for demarcadas as áreas, nós entregamos sem nenhum questionamento, porque não estamos lá para brigar, nós estamos lá para, vamos dizer assim, defender o que é nosso pela lei. Esperamos pela lei. Embora ela tenha tardado, as autoridades não tenham agido, mas nós ainda esperamos pela lei. Eugênio, que seja garantido. A gente espera pela lei, a gente é pacífico, mas eu vou pela linha do bom senso. Na configuração atual que o Brasil tem tratado o tema, não é para demarcar nem mais nenhuma terra, nem um palmo nesse país, porque as pessoas estão se autodeclarando, qualquer um se autodeclara. Existe nitidamente uma organização criminosa sendo montada em torno disso para gerar um loteamento ilegal. Isso é de alto rendimento. Para você ter noção, lá no Xandó tem terreno lá de milhões, porque é próximo da praia, de 2, 3 milhões de reais. Então é um negócio rentável e que não faz sentido pela proporcionalidade de 1.800.000 indígenas e o ponto central, que é uma grande mentira, que a terra não é dele, é da União. Ele está brigando por algo que não é dele. Não é dele. Exatamente. Então, se fosse algo que realmente fosse assim, não, nós vamos deixar os caras milionários, porque isso aqui era deles, vamos distribuir essas terras para os indígenas de verdade, sangue puro e tal, né, para eles ficarem ricos do que já era deles, aí eu até apoiaria. Vamos dar mesmo 14% do território, os caras vão fazer o que quiser, plantar, produzir, explorar minério, beleza. Agora os caras estão lutando por um negócio que é da União, que o próprio governo vai mandar naquilo, que é uma FUNAI que gastou em 23 e 24 3 bi, e você vê o indígena pobre, então não faz sentido, entendeu? Não faz. Pessoal, e eu gostaria mesmo de viver, porque escolhi viver naquele pedacinho de terra. Nossa pequena terra tem o nome de Alto do Paraíso, porque é daquele paraíso ali, da terra, que eu quero ir para o outro paraíso. Eu não quero, você pode me oferecer o mundo inteiro por aquilo ali que eu não troco, porque foi aquele que eu escolhi para viver. Procedo do campo, meus pais eram camponeses, meus pais trabalhavam, quer dizer, tinham terra e viveram na terra, eu também quero viver na terra. E é por isso que estamos aqui clamando, buscando justiça, para que a gente possa ter paz, porque o que queremos é paz. E queria só completar dizendo o seguinte: os mais velhos que estavam e que estão lá reivindicando essa terra, eles não são de Cumuruxatiba, eles procedem de Barra Velha. São procedentes de Barra Velha. Lá sim, lá é aldeia. Eles vêm da terra de lá é aldeia. Mas Cumuruxatiba nunca foi terra indígena. Wander, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: quem estaria sentado nesse lugar aqui seria meu irmão mais velho, Mansuete. Mas, nem tanto, do dia que tiraram ele da terra, também ele entrou num processo de perca de saúde, teve que extrair um rim. Está lá
Hoje ficou 45 dias hospitalizado e hoje vive lá numa cadeira de roda. Mansueto Moreira Gama. Saindo aí veio o André, que ontem tirou os pontos da cirurgia. Todos nós perdemos a saúde, inclusive eu já fiz uma cirurgia disso para cá. O tempo é curto para se descrever a tragédia que se passou em nossa vida nesses dias que nós fomos tirados da terra dessa maneira agressiva e bruta. É por isso que estamos clamando aqui. E quero reiterar, se tiver que voltar 1000 vezes, venho com muita alegria para que eu possa ver justiça e paz. O poder do campo é realmente paz. A paz reinar diante de quem carrega esse país gigante. Muito obrigado, Genivaldo. Muito obrigado, Dr. Flávio. Obrigado também pela oportunidade, Wander. Obrigado a todos. Obrigado ao Poder do Campo por ter proporcionado esse momento aqui e que a gente possa discutir um pouco sobre as questões jurídicas e as questões fáticas do extremo sul da Bahia. Muito obrigado. Nós estamos encerrando esse episódio. Podem ter certeza que essa pauta, nós não vamos deixar ela para trás. Nós vamos continuar batendo nessa pauta e vamos trazer consciência para toda a base da nossa comunidade, toda a base que nós podermos influenciar e levar essa mensagem adiante às autoridades, aos representantes, nós vamos levar e tentar levar aqui através da Agropujante, porque mais que uma empresa, mais que uma plataforma, ela é um movimento de fortalecimento dos defensores que nós batizamos como guardiões do setor mais pujante da economia, que é o setor agropecuário. Então, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado especialmente por terem se deslocado do estado da Bahia, aqui para Brasília, direto de Brasília, podcast Poder do Campo, fica por aqui, nós agradecemos a audiência de todos vocês. Pessoal, compartilhe com os seus colegas, compartilhe nas redes sociais, YouTube, Spotify, enviem no WhatsApp, enviem no Instagram, porque é assim que nós vamos fazer essa pauta esquentar e chegar a quem precisa chegar para que essa realidade seja mudada, seja transformada lá no extremo sul da Bahia e também em várias outras regiões do país, como o oeste do Paraná, que vem sofrendo com a insegurança jurídica e a relativização do direito de propriedade, que é um direito fundamental garantido constitucionalmente. Então, fica aqui meu muito obrigado a cada um de vocês e até o próximo episódio. Muito obrigado, Wander. Parabéns aí pela iniciativa Agropujante. Tamo junto.